Olá, turma do quarto ano! Bom dia, boa tarde para vocês. Bem-vindos a mais uma aula de História. Quinta-feira, 29 de outubro. Estamos quase encerrando a semana. Faz uma semana que a gente não se vê, quer dizer, quase uma semana. Porque, na verdade, nós nos vimos no último sábado, que foi o nosso Clip Drive, o nosso Drive-Thru, o terceiro desta vez, na verdade, que nós nos vimos. Eu pude ver alguns alunos dessa turma, não vi todos, mas uma certa quantidade eu vi. Eu fiquei hiper, mega, ultra, power, feliz em ver vocês. Foi tão bom. Eu pude dar o abraço em alguns, mesmo a gente precisando manter esse distanciamento, mas a saudade é grande. Então, eu abracei alguns e fiquei muito feliz com a presença de vocês. Muito obrigada, já agradeço pela sua presença e senti falta de alguns alunos dessa turminha que não puderam comparecer, ou então eu não vi, porque realmente dessa vez foi muita gente, na verdade, muita gente, e que bom que foi muita gente, e que venham mais pessoas, que mais alunos, mais famílias possam participar. Eu agradeço também a cada presente recebido, a cada mensagem de carinho, as cartinhas que eu recebi, estão todas guardadas com muito carinho. E eu agradeço, um beijo para vocês de coração. Amei cada palavra, cada cartinha escrita, os presentes que vocês mandaram. A presença de vocês foi essencial para que esse evento pudesse ser show de bola, que eu adorei participar. E que bom que vocês estavam lá. A maioria dos alunos estava. Se você não pôde comparecer neste, teremos outros eventos e eu conto com a sua presença, tá certo? Nós vamos hoje ter um assunto novo, inédito, zerado, pois ele está no livro de vocês. Não vamos falar hoje sobre datas comemorativas, não. Hoje a gente não vai falar não sobre data comemorativa. Temos alguns assuntos do livro, só que amanhã, certo? Amanhã, quando nós encerrarmos a semana, com a nossa semana de aulas online, nós vamos fazer uma revisão por causa dos assuntos da prova oral da semana que vem, certo? Teremos sim avaliações orais ao vivo lá pelo app, pelo Zoom, onde nós vamos fazer perguntas para vocês. Vocês vão nos responder a cada professor, a cada professora, valendo nota. Então, precisam comparecer na aula ao vivo da próxima semana. Se você não pôde comparecer nesta, ou você está faltoso, faz tempo que você não aparece, tem que aparecer, porque vale nota. Isso vai juntar com as provas que vocês fizeram, com os trabalhos que fizeram, para colocar no boletim de vocês. Então, é preciso que vocês compareçam na aula ao vivo da próxima semana, quando nós tivermos essa avaliação oral, certo? Então, eu conto com a sua presença. Vai ser enviado para vocês o link de acesso. Se você não baixou esse aplicativo ainda, baixe esse aplicativo direto no seu computador ou então no celular e você vai poder interagir, certo? Com os professores, vai precisar comparecer a essa aula e vale nota, tá, gente? Então, precisa vir, então não faltem. Vamos fazer hoje correção da tarefa de casa da aula passada. Peguem o livro de história de vocês e vamos começar a nossa aula com o nosso novo assunto. Mas antes do novo assunto, tem correção da atividade de casa para fazer. Eu passei na sexta-feira anterior, no dia 23, eu passei a página 161 para vocês responderem. Vamos corrigir. Abra um livro de história, página 161. 161, 161. Vamos lá, abrindo. Foi um monte de perguntas? Não, foram só 3. Apenas 3 perguntas. Vamos corrigir. Sexto. Por que o brasileiro Irineu Evangelista de Souza foi importante para o Brasil? Que razão levou a receber o título de Barão de Mauá? Você pode encontrar, sim, com certeza você vai encontrar outra definição, ou igual a esta que eu vou dizer que você encontrou, ou semelhante a essa que eu vou dizer. Vocês encontrarão em suas pesquisas, até mesmo no livro,
uma definição, porém não é obrigatório você colocar exatamente igual ao meu. Você pode colocar com outras palavras, desde que não fuja do assunto, certo? Por que esse Barão de Mauá foi tão importante? Esse Irineu Evangelista de Souza? Porque ele influenciou o desenvolvimento socioeconômico durante o Império de Dom Pedro II. Essa é a primeira parte da resposta. E qual foi a razão que levou esse Irineu a receber esse título de Barão de Mauá? Recebeu o título de Barão de Mauá porque foi o mais destacado brasileiro a investir em novas atividades industriais. Foi um dos brasileiros que investiu na indústria naquela época que Dom Pedro II estava governando o nosso país. Por causa disso, ele recebeu esse título de Barão de Mauá, que ele investiu nessa área industrial naquela época. Entenderam? Essa foi uma das definições, mas você pode sim colocar outra. Sétimo, das atividades do Barão de Mauá, quais influenciaram as comunicações e os transportes? Através do trabalho do Barão de Mauá, muitas coisas mudaram no país, outras coisas surgiram que até então não tinham. E quais foram elas? A instalação do cabo teleférico submarino foi uma delas, facilitando a comunicação com a Europa. Através dessa rede de comunicação, o nosso país, o Brasil, pôde se comunicar com a Europa. A construção da primeira ferrovia do Brasil também, e a inauguração da Companhia de Navegação a Vapor do Rio Amazonas. Foram algumas coisas que o Barão de Mauá fez na época em que Dom Pedro II governava o nosso país. Ele investiu tanto, ele trabalhou tanto e ele recebeu esse título. Até aí tudo bem? Tudo claro? Oitavo, que tipo de indústria mais cresceu no Brasil nessa época? E o que ela produzia? Qual foi a indústria que mais cresceu na época do Barão de Mauá? Foi a indústria têxtil. E o que é que a indústria têxtil faz? Tem alguns exemplos aqui. Ela transformava a matéria-prima, algodão e lã, em fios e tecidos. Essas roupas que nós usamos atualmente de algodão, a indústria têxtil que começou a trabalhar fazendo os fios e os tecidos de algodão, ela não é algo recente, ela é algo bastante antigo. Esses tecidos que nós vemos hoje em dia, existem máquinas que são computadorizadas, existem máquinas que respondem a comandos, a robôs inclusive, mas nessa época era outra forma de trabalhar. Muitas eram manuais, tinha que realmente ter o trabalho braçal para poder essas máquinas funcionarem. Mas nessa época era assim que funcionava. A indústria têxtil cresceu muito nessa época do Barão de Mauá. Viram que tarefa fácil de fazer? Foram só 3 questões. Se você não fez ainda ou precisa consertar algo, conserte e deixe sua tarefa atualizada. Ok? Vamos para o novo assunto de hoje? Nós teremos a continuação falando sobre esse desenvolvimento socioeconômico do país com o título dos engenhos de açúcar. Nós vimos que teve muito trabalho escravo mesmo, tá? O trabalho é que é assim que se chama. Mas quem eram os africanos que trabalhavam na época nos engenhos de cana-de-açúcar? Então vamos ver um texto, tem a leitura da página 162 até a 164 para nós fazermos. E tem a atividade de classe de hoje que vocês farão. Vocês vão fazer a atividade de casa no livro, certo? Então vamos continuar aqui com a leitura do nosso texto. Os engenhos de açúcar. Nos séculos 16 e 17, os portugueses intensificaram a ocupação do litoral brasileiro, principalmente no Nordeste, onde o açúcar era produzido. Afinal de contas, o solo daqui do Nordeste era um solo bastante fértil, então tudo que plantava produzia. Por isso que teve muito, a demanda foi grande do plantio do açúcar. A produção do açúcar era uma atividade relativa pelos escravos.
Melhor dizendo, a produção do açúcar era uma atividade realizada pelos africanos, vamos trocar a palavra, que trabalhavam cerca de 14 horas por dia e não recebiam pagamento. O local onde eram reunidas todas as instalações para a fabricação do açúcar chamava-se engenho. Como não existia maquinário ainda estavam construindo, essas máquinas de hoje em dia não existiam, mas estavam em construção. O local onde era feito a produção do açúcar era num local chamado de engenho. O engenho era uma grande fábrica de açúcar. Era composto pela casa grande, capela, senzala, pelos canaviais e pelo banguê. Observem que a palavra banguê está destacada e tem um acento circunflexo. Veja no destaque ao lado, tem um retângulo azul na vertical, onde tem um trechinho falando sobre o que é banguê. No centro do engenho encontravam-se os banguês, ou fábricas do açúcar, que eram formados pela moenda, um conjunto de peças que moía a cana para obter o caldo. Você já tomou caldo de cana? Já viu como é o processo da moagem da cana? Não era dessa forma, era diferente. Era braçal. Para movimentá-la, usava-se a força de animais ou da água. Pela casa das caldeiras, onde o caldo de cana era fervido e purificado em tachos de cobre. Então, os banguês eram essas fábricas do açúcar. Continuando a leitura, as terras da propriedade eram quase todas utilizadas para a plantação de cana. Então, quase toda a propriedade que existia lá, aquela terra, quase todo o território só tinha açúcar. Havia uma parte reservada para o cultivo de produtos necessários ao consumo dos moradores da fazenda e para a pastagem de animais. Pequena moenda portátil, obra de Jean-Baptiste Debré no século XIX. Observe que tem aí os africanos trabalhando no braço para que essa moenda possa girar e assim moer os caldos. Nesse caso, os talos da cana, que é o tronco do pé de cana. Eles trabalhavam assim, ficavam dois de um lado, outro do outro lado, girando a moenda para que os cilindros possam moer a cana e assim poder extrair o caldo. Não era naquelas máquinas que funcionam hoje em dia a energia elétrica ou então outro combustível, não. Era tudo no braço. Na 163, próximo a essas instalações ficava a Casa Grande. O que era a Casa Grande? Residência do senhor de engenho e de sua família. Os africanos ficavam na senzala e os senhores de engenho, que eram os donos daquele lugar, eles ficavam nas casas grandes, que eram chamadas de Casa Grande. Era assim chamada porque era composta de vários cômodos, como sala, cozinha, casa de banho e vários quartos. O senhor de engenho era considerado o chefe da família. A esposa e os filhos deviam sempre obedecer a ele. Na maioria dos engenhos, a Casa Grande era ligada a uma capela, pois os colonos mantinham as crenças católicas trazidas de Portugal. Na capela eram realizados missas, batizados, casamentos e festas religiosas. Observem que tem aí uma foto de João Tavares, Antigos Engenhos de Açúcar no Brasil. Observem que ao lado, do lado esquerdo da foto, tem uma capela que é onde eles realizavam essas cerimônias religiosas. Conjunto Casa Grande e Capela em uma só construção. Engenho Poço Comprido, Vicência, Pernambuco. Aqui no interior do nosso estado tem uma Casa Grande na época da escravidão. Se você um dia puder viajar até Vicência e passar perto desse local e conhecer onde realmente existiu, de fato, um engenho, uma Casa Grande, você pode ir lá passar e ver que existiu. Sim, ela é verdadeira. A foto abaixo, Engenho Pimentel, visto de longe, São Sebastião do Passé, na Bahia, onde existia um dos muitos engenhos que foram construídos quando houve, sim, uma grande produção de açúcar aqui no Brasil.
Os africanos viviam em barracões, desprovidos de janelas e sem divisórias, ou seja, era muito quente, porque se não tinha janela para entrar o vento, para circular o ar dentro daquele local, então estima-se que ele era bastante quente. E não tinha nenhuma divisória. A nossa casa ela é dividida em vários cômodos, e onde os africanos ficavam não tinha cômodo nenhum, era tudo junto e misturado. Onde havia apenas uma porta. Geralmente nas nossas casas tem uma porta de entrada e tem uma lá no fundo da casa, geralmente na parte da cozinha, da área de serviço tem outra porta. E é importante que tenha, porque para você ter apenas uma porta de acesso, pode acontecer algum acidente e você precisar de outra saída, então é importante sempre que tenham duas, inclusive em apartamentos. Mas na senzala não existia isso, só tinha uma entrada para tudo, para entrada, para saída, não tinha janela, então era bastante quente. O local era conhecido como senzala. O espaço ficava em frente para o pelourinho, coluna de pedra ou madeira, onde eram castigados os africanos. Eles recebiam muitos castigos, ou quando eles tentavam fugir, ou então quando eles não estavam mais suportando o trabalho, que era realmente muito exaustivo, eles estavam muito cansados, ficando doentes, então eles caíam e não conseguiam mais levantar e eles eram castigados por causa disso. Durante o dia, os escravos, os africanos e as africanas, seguiam para o trabalho e as crianças pequenas ficavam nas senzalas com as africanas idosas. À noite, os homens dormiam separados das mulheres e crianças, o que dificultava a convivência entre pessoas da mesma família. Ou seja, se existia um pai e uma mãe, eles sempre ficavam distantes um do outro. O pai também ficava distante dos seus filhos, pois era proibido eles ficarem próximos uns dos outros. Viram como era a escravidão na época do Brasil? Cruel. Virem a página. Vamos para a 164. O trabalho na produção do açúcar envolvia várias fases. Quando a gente vai lá e toma um caldo de cana, tem aquela máquina que fica moendo, você coloca lá o caldo da cana, você coloca lá aquele tronco, que é o caule da planta, você coloca e rapidamente ele é moído. Coloca lá no copo, você toma, pronto, está prontíssimo para ser consumido. Só que naquela época existiam várias fases para a produção final do açúcar. Neste caso, quando nós tomamos o caldo de cana, ele não vai virar aquele açúcar cristal, é apenas o caldo mesmo extraído da planta, aquele que contém bastante água. Primeiro passo. A cana-de-açúcar era plantada e colhida, óbvio. Para poder a cana ser produzida e chegar até o final, que era o açúcar, ela tinha que ser plantada, pois ela era um vegetal. Depois, a cana era levada para a moenda que ficava no banguê, que nós vimos a definição, para ser triturada para a obtenção de um caldo. Quando os africanos ficavam, os dois, girando a moenda de um lado para o outro, ficavam aqueles cilindros se apertando um entre o outro. Você colocava o caldo de cana entre aqueles dois cilindros e eles espremiam o caldo da cana. Espremiam a cana para poder sair aquele caldo. Esse caldo era colocado na caldeira para ser fervido e se transformava em um líquido grosso chamado de melado. Já é um outro processo. Até chegar no final demora, tem que colher, tem que plantar, tem que moer, vai para a caldeira, vai ferver, vai ficar bastante quente, vai virar um melado. É um líquido mais grosso. Depois que vira melado, o melado era depositado em vasilhas de barro, onde ficava semanas até ser purificado e ficar sólido. Então, tinha que demorar um pouco. Não era um processo rápido e fácil de fazer, muito menos leve. Era um trabalho árduo, muito pesado, demorado, até você conseguir que esse açúcar ficasse cristalizado. Depois de purificado, o açúcar era retirado das vasilhas, amassado até ficar quase moído e posto para secar ao sol. Ainda tem essa outra etapa. Além de fazer tudo isso, ainda tinha que espremer para ele ficar o mais moído possível, porque nessa época não existia
essas máquinas para moer, tinha que ser tudo trabalho braçal e ainda tinha que colocar para secar no sol. Depois de seco, o açúcar era colocado em caixas de madeira seca, forradas com barro e folhas de bananeira, para que esse açúcar não entrasse em contato com esses caixotes de madeira. Eram colocadas as folhas da bananeira e ali o açúcar era depositado dentro de cada caixa. Moagem de cana no engenho, pintura feita por Benedito Calixto cerca de 100 anos atrás. Um século atrás essa pintura foi feita, onde ela retrata como era que os africanos trabalhavam, os escravizados trabalhavam. Percebam que tem animais que também trabalhavam nessa época. Eles começavam a carregar os talos, que são os troncos da cana-de-açúcar, colocando lá na moenda para poder se tornar o açúcar no final. Você sabia? Nos engenhos, o primeiro dia em que a cana era moída era chamado de Dia da Batata. Você sabia disso? Esse dia era muito festejado com fitas coloridas e vinham também convidados dos engenhos vizinhos. Rezava-se uma missa, depois o padre benzia a moenda, era colocada ao ar livre uma mesa com carnes variadas, muitos doces, bolos e bebidas, que eram servidos aos senhores convidados e também aos escravizados. Viram quantas curiosidades sobre os engenhos de cana-de-açúcar, como eram feitas as produções da cana e tudo mais? Quais eram as etapas em que a cana era moída até chegar no seu estado final? Alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvidas, mande sua pergunta para o aplicativo e compareçam às aulas ao vivo que nós esclarecemos. Só posso tirar a dúvida de vocês se vocês me disserem. Se não entrar em contato, eu não tenho como saber, não tenho como ajudá-los. Certo? Então, tem esses dois canais da gente se comunicar. Vamos fazer a tarefa de classe agora. Peguem o caderno, pois serão apenas 3 perguntinhas bem simples para vocês responderem. Vamos lá? Preparem o cabeçalho. Escola, dinâmica, data de hoje, 29 de outubro. Está chegando o dia do Halloween, não é? Está chegando. É sábado agora, quem gosta de comemorar, comemore. Se você gosta, façam aí se fantasia, façam bolos, façam decorações, vai ficar bem bonito. E registre esse momento, tirando fotos. E mostre para mim que eu quero ver também. Vamos lá? Coloque aluno, pula a linha, tarefa de classe, pula a linha, primeiro quesito. No primeiro quesito, você vai fazer a seguinte pergunta. Quem trabalhou nos engenhos da cana-de-açúcar? Fácil demais. Ponto de interrogação, 2 linhas. Segundo, como, em sua opinião, vírgula, era a vida desses africanos nos engenhos? 3 linhas ou 4. Como é que você acha, na sua opinião, como era a vida desses africanos que foram trazidos lá de sua terra para trabalhar nos engenhos? Era uma vida fácil? Era mole o serviço deles? O que é que você acha que acontecia? Você vai colocar a sua opinião aqui. E o terceiro, pesquise sobre os engenhos em livros ou na internet. E você vai fazer um desenho de um desses engenhos. Só isso. Tarefa mole, moleza, tá? Simples de realizar, muito fácil. Façam, respondam. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer a correção.
bem, meu povo, voltei. Aí fizeram. Olha que tarefa moleza de fazer, muito fácil. Vamos corrigir? Primeiro, quem trabalhou nos engenhos de cana-de-açúcar foram os africanos. Você pode colocar os escravizados africanos, os escravizados. Qualquer uma dessas respostas está correta. Eram eles que trabalhavam. Os senhores de engenho só faziam mandar. E eles, coitados, é que trabalhavam no pesado. Coloque a resposta e ponto final. Lembre de iniciar com letra maiúscula, tá, gente? Segundo, como, em sua opinião, era a vida desses africanos nos engenhos? Como era a vida deles? A sua opinião. De acordo com as coisas que nós lemos, de acordo com os textos, com os depoimentos, com todas as coisas, os relatos que tem, as fontes históricas que tem. Como era a vida desses africanos? Era uma vida difícil, eles trabalhavam muito, não recebiam salário, então você vai construir a sua resposta mediante isso. Se você for colocar várias coisas a respeito, você vai separar com vírgula e coloca o ponto final, certo? Resposta pessoal. E no terceiro foi apenas para vocês desenharem um engenho. Desenhem, pintem, caprichem, mandem a tarefa para mim que eu quero ver, certo? Tarefa de casa hoje vocês farão no livro, páginas 165 e 166. Responda e amanhã nós faremos a correção, certo? Falando em Halloween, eu fiz com uma outra turma, que eu dei aula, foi outro tema, mas eu trabalhei isso daqui, ó. Se você gosta de trabalhar, de fazer esse tipo de arte, como eu gosto de fazer, olha, eu só peguei um rolinho de papel, certo? Cortei, enrolei com papel preto e prendi aqui por dentro. Peguei tirinhas de papel preto, coloquei assim e peguei a pontinha, sabe? A tesoura fechada, tá? Tesoura fechada, você aperta ela assim para não abrir. Aí você vai colocar a pontinha assim e puxar. Assim, com ela deitada, tá? Ela deitada assim, ó. Você vai, ó, puxar. Que ela vai deixar o seu papel enroladinho, como se estivesse fazendo um cachinho. Se vocês quiserem fazer, olha, aqui 2 círculos com o olhinho pintado com caneta hidrocor ou caneta comum. É só isso. Se vocês quiserem fazer, ó, para decorar a casa de vocês, para vocês brincarem, é uma ideia. E daqui você já pode fazer outras, porque tem vários personagens que você pode fazer através do rolinho de papel. É uma ideia que eu deixo para vocês, tá certo? Amanhã nós faremos a revisão sobre os assuntos que teremos na nossa prova oral. E eu vou ensinar também a vocês a fazerem um outro modelinho de enfeite para o Halloween. Então, quem gosta, pode fazer, então fiquem à vontade. Combinado? Eu te espero amanhã na nossa próxima aula. Um beijo, 4º ano, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!